Bom dia, galerinha, tudo jóia? Então, eu sei que nós temos um encontro marcado, né, no plantão de dúvidas, hoje às 13, né, às 13 horas. Estarei lá aguardando vocês para poder tirar as dúvidas, para poder dialogar com vocês nos nossos grupos, né, de WhatsApp. Mas eu resolvi deixar preparada essa aulinha para reforçar ainda mais o nosso conteúdo, né, lá da primeira e da segunda atividade desse segundo bimestre, certo? Então, vamos falar aqui, né, sobre a ginástica. O que é ginástica, afinal? Hein? Então, olha só, a ginástica ela é a arte ou o ato de exercitar, né, o nosso corpo, certo? Com o objetivo de ou fortificar-lhe ou dar mais agilidade, né, ao nosso corpo, certo? Essa palavra ginástica, ela vem do grego ginastike. Então, a ginástica surgiu lá na Grécia Antiga, pessoal. Na Grécia Antiga, mais especificamente, onde havia duas cidades, né, uma chamada Atenas, outra chamada Esparta. Em Atenas, já se olhava mais o lado da ginástica com relação à estética corporal, ao físico, né, à beleza física, à cultura, a cultuar realmente o corpo. Né? Enquanto que em Esparta já havia o que? Uma finalidade mais militar. Né? Era um treinamento, os soldados, né, praticavam a ginástica com essa finalidade de fortificar o corpo para a guerra. Né? Eles utilizavam como uma finalidade de treino militar. Então, já que a gente falou um pouquinho aqui da origem, certo? E do conceito, nós temos hoje em dia, que eu tenho para falar para vocês, 5 campos de atuação da ginástica, né? O primeiro aqui que eu vou colocar para vocês, eu vou estar colocando, gente, esses materiais para vocês, a foto também lá no grupo, tá? Para melhorar aí, né, o entendimento, se quiser fazer perguntas, ok? O primeiro campo de atuação, então, nós temos o quê? A ginástica de condicionamento físico, certo? Eu vou colocar o material lá para vocês depois. Então, a ginástica de condicionamento físico, ela trabalha com o quê? Com o nosso desempenho físico mesmo, corporal, né? Seja ele voltado para a estética ou para a fisiologia, né? Que seja o funcionamento do nosso organismo. Um exemplo de ginástica de condicionamento físico aí é musculação, temos também a ginástica localizada, jump, né? Todas essas têm a ver com condicionamento físico. A segunda aqui, né? Segundo campo de atuação. Então, primeiro a gente já falou condicionamento físico. Segundo campo, muita gente fez confusão aí nesse sentido, e em vez de colocar os 5 campos de atuação da ginástica, colocou as ginásticas de competição. Não, as ginásticas de competição é um dos campos de atuação, tá, pessoal? Então, olha só, dentre esses campos, né, existe a ginástica de competição. E dentro da ginástica de competição, nós temos o quê? 8 modalidades. Né, hoje, atualmente, reconhecidas aí pela FIG, né, Federação Internacional de Ginástica. Ela reconhece, então, a ginástica artística masculina, né, a ginástica artística feminina, a ginástica rítmica, né, a ginástica acrobática, a ginástica aeróbica, a ginástica de trampolim e a ginástica para todos e o parkour, né, eles são modalidades que não são competitivas, mas estão inseridas ali na FIG. Né, então, tem essa peculiaridade aí, a FIG, de colocar modalidades não competitivas juntamente com modalidades competitivas. Né. Então, o parkour surgiu em 2017, né, nós estudamos aí no nosso material de estudo. Ele surgiu em 2017, então ele é bem recente, certo? E ele mais a ginástica para todos, que era chamada antigamente de ginástica geral, né? Eles estão hoje inseridos aí nesse contexto da Federação Internacional de Ginástica, porém como modalidades não competitivas. Interessante, né? Muito legal participar de uma modalidade ginástica sem finalidade de competição, mas assim, na busca ali da melhoria mesmo, da interação social. É uma ideia legal. Então, olha só. Bem, penso eu.
Então, nós vimos que são 8 modalidades, né? Sendo 6 competitivas e 2 não competitivas, ok? O terceiro campo de atuação, nós temos as ginásticas fisioterápicas, tá? Eu coloquei assim para vocês, eu vou tirar a foto e deixar o material, tá? São as ginásticas fisioterápicas. O que é fisioterápica, professora? Fisioterápicas são aquelas que têm o objetivo de prevenção ou tratamento de doenças, né? Não só o educador físico trabalha com esse tipo de ginástica, mas também fisioterapeutas, né, aderem a esse tipo de ginástica, como por exemplo o RPG, Reeducação Postural Global, a ginástica laboral, né, também tem esse sentido de prevenir ali problemas como LER, né, de pessoas que ficam ali muito tempo num computador, pessoas sentadas, então assim, tem a ginástica, geralmente os profissionais vão nas empresas fazer ginástica com os trabalhadores, né? Tem um momento ali para essa ginástica. Quem já ouviu falar e conhece da ginástica laboral sabe o que eu estou falando. Então, esse terceiro campo é ginástica fisioterápica. E temos também, né, um quarto campo aí que seria a ginástica de conscientização corporal. Essas são bem usadas também hoje na atualidade, são técnicas mais suaves, práticas alternativas, né? Nós já ouvimos falar aí, já vimos também bastante na mídia o yoga, né? Hoje a massagem biodinâmica, etc. Essas práticas mais suaves, mais leves, né? Não deixa de ser uma ginástica. E trabalha também não só com o corpo, mas também eles têm essa filosofia de trabalhar também a parte mental, né? E a quinta, né, o último aqui, o quinto campo de atuação seria a ginástica de demonstração. O que é a ginástica de demonstração? É aquela com objetivo mesmo de espetáculo, não tem finalidade competitiva, sim de interação social, né? Foi o que eu falei para vocês, né? A não competitividade. Um exemplo lá, a ginástica para todos, hoje ela é chamada assim, já foi chamada de ginástica geral, é um exemplo, né, de ginástica de demonstração. Temos também as ginásticas de circo, né, circense, nós vemos aí várias acrobacias, é muito legal, né, hoje vem se perdendo um pouco essa cultura, mas na minha época era muito legal essa questão do circo, né, seria legal voltar essa cultura novamente, né, e também ficou faltando eu falar um pouquinho sobre a atividade 2. Muita gente teve dificuldade também sobre os elementos constitutivos da ginástica. Então, nós temos 4 elementos constitutivos da ginástica, tá? Primeiramente, os exercícios de condicionamento físico, né? Temos os elementos corporais, que também podemos chamar de elementos gímnicos, são aqueles elementos específicos, né? Movimentos específicos da ginástica. O manejo de aparelhos, né? A gente sabe que pode estar realizando a ginástica aí com ou sem aparelhagem, né? A gente pode utilizar somente também o nosso próprio corpício, né? Então, olha só. E quarto, os exercícios acrobáticos, né? Que são aqueles, né, mais difíceis, né? Bem, a gente chamaria assim de aventureiros, né? Porque são bem, né, saltos mortais que a gente vê, né, os ginastas aí realizando, são muito corajosos, não é mesmo? Então é isso aí, galera. Tá aqui também, né? Eu vou deixar esse material lá, as fotos para vocês nos grupos e mais tarde a gente se vê, ok? Tchau!